Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 3. Nós iremos falar um pouco aí da abordagem extremamente importante, que é a interdisciplinaridade. Vamos lá. Nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Ciência Aplicada à Educação Infantil. O que nós vamos estudar aí? Nós vamos estudar sobre a interdisciplinaridade, por uma biologia da aprendizagem, ciência, uma palavra final, tecnologia virtual no ensino das ciências naturais. Qual que é o objetivo dessa unidade de estudo? Nós vamos situar da interdisciplinaridade no ensino das ciências naturais e da tecnologia. Mas antes da gente entrar, na discussão, nós precisamos de entender um pouco sobre a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, pessoal, é uma forma de ensino, tá? E ela ocorre quando se relacionam os conteúdos de disciplinas diferentes. E ela tem como propósito estudar o tema com o objetivo de capacitar o aluno e aplicar os conhecimentos específicos de cada área na análise e verificação do tema. Então, gente, quando a gente fala dessa questão da interdisciplinaridade, nós podemos compreender como algo que vai estabelecer relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos do conhecimento. E ela tem uma função extremamente importante, que é conferir ferramentas para enriquecer aí a visão de mundo dos nossos alunos. Então, a partir dessa abordagem, nós vamos ter indivíduos de todas as idades, né, que compreendem aí que o mesmo fato, o tema, ele pode ser observado e estudado a partir de diferentes pontos de vista. O que exige hoje uma postura diante do conhecimento, uma atitude de contextualizar, de formar uma pessoa íntegra e que possui também saberes que vão para além aí dos limites das disciplinas, né, dos saberes globalizados. Por exemplo, ao trabalhar um conteúdo de ciências naturais de forma interdisciplinar, os alunos, eles fazem pesquisas, né, buscando informações, eles fazem registros de observação, eles anotam, eles quantificam dados. Gente, quando a gente fala assim, que ele observa, que ele reflete, que ele anota, que ele quantifica dados, nós estamos falando que em nenhuma atividade esses estudantes vão utilizar o quê? Conhecimentos relacionados à língua portuguesa, à matemática, às ciências, além de outras disciplinas. Então, nós precisamos aí de ter esse olhar pela necessidade, né, por pensar mesmo em inserir, né, nessa perspectiva mesmo de inserir o tema na ordem de nossas atividades enquanto docentes, né, nessa perspectiva de possibilitar essa capacidade de diferenciar conceitos muito próximos, mas com repercussões bastante díspares, né? Então, nós conseguimos fazer isso, e essa é uma sensibilidade que o professor precisa ter, esse olhar aí para com esse movimento mesmo da interdisciplinaridade. Quando a gente pensa nessa questão da biologia em si, né, da ciência em si, nós conseguimos ter esse olhar para essa diferenciação, para essa capacidade que o aluno precisa de ter, precisa de desenvolver. Mas para isso nós sabemos também que a interdisciplinaridade na escola, ela é sim um desafio e uma conquista. Por que quando a gente fala assim que ele é um desafio e é uma conquista? Porque nós sabemos hoje, pessoal, que os nossos professores, eles são voltados, eles são formados para numa perspectiva, né, numa tendência muito tradicional do ensino. Então, nós vemos aquelas matérias muito separadas, separadas mesmo, né? Eu estudo a matemática, eu estudo só a matemática, eu consigo estudar só a língua portuguesa. Então, nós vamos vê-las muito distantes, né? E a questão da interdisciplinaridade, trabalhar, a importância de se trabalhar é exatamente garantir essa maior interação entre o aluno, desde com
os professores, né? Um professor com a escola, sem falar também na experiência e no convívio grupal. Partindo desse princípio, é importante ainda repensar essa metodologia como uma forma de quê? De promover a união da escola em torno do objetivo comum, que é, no caso, a formação de indivíduos aí sociais. Quando a gente pensa especificamente na importância da interdisciplinaridade na educação infantil, nós pensamos que é uma forma, sim, de construir conhecimentos de maneira integrada. Por quê? Porque o conteúdo interdisciplinar, gente, ele une as ferramentas de várias disciplinas e as conecta aí com as aplicações reais do cotidiano do estudante, saindo apenas daquele decoreba, né, do repetir, de ensinar para repetir. O aluno ele precisa de compreender, ainda que na educação infantil mesmo, ele precisa de compreender o que ele está estudando, ou seja, a aprendizagem ela precisa de ter um significado. Nós precisamos de ter uma aprendizagem literalmente significativa. Mas para isso, esses desafios acontecem, né? Os objetivos específicos de cada disciplina eles são preservados na interdisciplinaridade, porque você fala assim, mas eu vou estudar tudo junto, os objetivos eles serão preservados? Sim, eles serão preservados. E eles serão interrelacionados, né? Porque quando a gente fala da interdisciplinaridade, nós pensamos aí nesse movimento mesmo de ruptura, né? Dessa separação das disciplinas. Há muitos desafios enfrentados pelos professores e pelos coordenadores pedagógicos para implementar a interdisciplinaridade na prática das escolas de forma muito efetiva. Os desafios, eles não estão relacionados apenas ao recurso material, tempo, infraestrutura na escola, porque eles vão envolver a formação desses profissionais, como eu acabei de falar. Então, é muito mais fácil eu pegar uma aula, né, uma aula que, inclusive, poderia estar pronta lá do ano passado, que eu já desenvolvi de uma turma, do que eu preparar uma aula de forma interdisciplinar, estabelecendo as competências, as habilidades e atitudes que eu quero desenvolver nesta aula, e a interdisciplinaridade numa perspectiva de determinar um objetivo, de determinar uma interação aí entre um conhecimento racional e um conhecimento sensível, né, de integração entre saberes tão diferentes e, ao mesmo tempo, indissociáveis aí na produção de sentido da vida. Então, há de se falar e de se afirmar que a interdisciplinaridade ela é um conceito historicamente e socialmente produzido e ela é apresentada aí, né, nesse mundo, do universo da educação, como um movimento mesmo de ruptura em relação às questões que vão buscar elucidar e que, simultaneamente, vão constituir essa continuidade aí das implicações desse movimento de tirar essa forma fragmentada do ensino, né, e trazer uma forma mais integrada, em que vai ser observado e vivido aquilo que está inserido, aquilo que o aluno vive, a partir de um significado efetivo, né? Então, essa transmissão da fragmentação do saber na prática educativa, gente, ela reflete ao mesmo tempo processos muito conflituosos e contraditórios da própria produção do conhecimento, né, até mesmo da compreensão, da significação do saber. Atualmente é esperado que o professor ele seja e esteja atualizado, seja um profissional que supera aquele licenciado e especialista no tema, e existe também que o professor ele tem uma formação de qualidade, mas que não é a realidade atual. Quando a gente pensa na metodologia da interdisciplinaridade, quando a gente pensa na formação, mas espera aí, como que eu vou estudar isso, como que eu vou fazer isso dentro de um curso? Nós podemos falar que nos cursos, por exemplo, de licenciatura, a metodologia da interdisciplinaridade ela é abordada para discutir conceitos teóricos. E o que nós observamos? Nós observamos que quando a gente pensa nessa questão de discutir conceitos teóricos, muitas vezes eles não elaboram nenhum projeto disciplinar, então, tipo assim, você estuda, mas eu não consigo visualizar a interdisciplinaridade dentro da minha sala de aula. Eu consigo entender a interdisciplinaridade, mas eu não consigo aplicar a interdisciplinaridade. Esse também é um problema. Você sai da faculdade sabendo o que é, mas muitas vezes você não sabe como que aplica, né? E aí, eis o questionamento aí dos processos de formação dos nossos professores.
né? Será se é um processo que está voltado para uma tendência muito tradicional do ensino, dessa questão da fragmentação do saber, né? E na distância aí dessa percepção da interdisciplinaridade, do seu papel hoje dentro do contexto da educação e da própria formação do sujeito, né? No caso aí da criança. Então, esse movimento ele vai exigir que o professor ele seja um aprendiz de saberes diversos, que vai saber lidar com esses alunos de diferentes contextos socioculturais e também até mesmo com a equipe de professores da escola. Então, a gente consegue visualizar a importância da interdisciplinaridade dentro de um contexto de educação, do contexto de formação mesmo. É difícil promover esse conceito, professora? Será ser difícil? Não é difícil, ele precisa de um planejamento, porque não é só fazer uma atividade, eu fiz uma atividade interdisciplinar. Não. A atividade interdisciplinar, ela requer também um planejamento, requer que você faça esse movimento mesmo de distinguir disciplinas que tendem a cada vez mais distantes, né, com um avanço aí, na verdade, elas se tornam cada vez mais distantes, e você precisa de trazer esse movimento para que elas unidas, elas têm um significado e elas apresentem uma aprendizagem efetivamente significativa, que é um dos objetivos quando você trabalha a interdisciplinaridade na escola, né? Nós podemos falar também que aprender esses conceitos de forma contextualizada e trazer esse sentido junto à realidade, ela vai contribuir, sim, para que o aluno ele se interesse muito mais pelas aulas, né? E o ensino também ele fica muito mais alinhado com as necessidades de aprendizagem, porque vai fazer com que o aluno ele reflita, né? Ele siga mais preparado, mais engajado, e ele vai reter aí mais conhecimento e vai atingir alguns melhores níveis aí de competência, tá? Outro ponto importante, interessante, gente, quanto à interdisciplinaridade, é que ela torna a escola um ambiente mais participativo e interessante para os estudantes também. Então, quando a gente fala assim, uma forma prática aí de interdisciplinaridade é pensar mesmo nas disciplinas como um todo. Da mesma forma como é aplicada em vários exames aí, por exemplo, o Enem, né? Você consegue visualizar essa questão da interdisciplinaridade com muita clareza. Então, quando a gente pensa na educação infantil, a gente pensa, sim, na questão de trazer esse movimento, de trazer essa aprendizagem significativa para dentro da sala de aula, para que o aluno ele consiga visualizar, ele consiga compreender, né, de forma muito clara o que ele está aprendendo e desenvolver efetivamente essas habilidades e competências que você vai trazer aí. Então, eu tenho que falar outra coisa muito importante, é que a interdisciplinaridade ela é uma abordagem prevista nas diretrizes curriculares, tá? E ela vai ter como objetivo aí prender a atenção do estudante mesmo, bem como tornar o aprendizado mais efetivo. A gente fala assim, mas professora, como que eu vou fazer isso, gente, na educação infantil? Eu dei um exemplo agora para vocês do ensino de ciências, nós podemos usar também o lúdico na prática interdisciplinar da educação infantil. Gente, é importante lembrar que as crianças ainda elas estão aprendendo, né, a se expressar, familiarizar com regras sociais, construindo sua própria identidade. Portanto, gente, considerar as necessidades e interesses daquele momento do processo pedagógico vai facilitar muito e estimular muito o processo de aprendizagem. Então, a abordagem interdisciplinar, ela leva justamente isso em conta, né? Você vai estabelecer e vai trabalhar com aquilo que ela vai conseguir desenvolver. Quando você trabalha com atividades lúdicas mesmo, é imprescindível, né? Quando se fala de interdisciplinaridade na educação infantil. Então, nesse momento da vida, você fala assim, não vai brincar. Brincar, ele é o principal mecanismo que a criança vai possuir para expressar e compreender o mundo adulto. Então, em sala de aula, o professor vai buscar alternativas que vão valorizar, por exemplo, os jogos no processo de aprendizagem. Nós vamos ver N vantagens aí, mas quais? Ele vai ajudar o colega a resolver um conflito, ele vai aprender a negociar, a respeitar regras, a compreender as questões morais, a desenvolver o raciocínio lógico. O jogo também da dança de cadeiras, né? Os professores costumam fazer. É possível trabalhar conceito de matemática, né? Já que o número de acentos ele vai diminuindo, ritmos, coordenação motora, resolução de conflito. Isso, gente, só para começar, tá? Quando a gente fala assim, lembrando de lúdico, né? De jogos. Então, nós temos N situações. Outro desafio da interdisciplinaridade é que ela não tem um método definido, né? Um passo a passo, um guia, um fluxograma, não. Para orientar o professor na aplicação, não. O professor precisa entender a importância da interdisciplinaridade. A partir do momento que eu entendo isso,
eu vou internalizar essa situação e vou desenvolver uma atividade já pensando no que eu consigo analisar dentro de uma única atividade. Eu consigo fazer uma análise de matemática, eu consigo fazer uma análise de português, eu consigo fazer uma análise de ciências, consigo. Então, é assim que eu consigo trabalhar a interdisciplinaridade, né? Estabelecendo, inclusive, os objetivos que eu quero alcançar com essa atividade. Consequentemente, esse cenário ele vai exigir que o professor ele tenha habilidades de planejamento e disposição para elaborar estratégias e procedimentos em conjunto com os demais colegas e coordenadores. Outro ponto importante, outro desafio, né? Ao mesmo tempo em que a formação de qualidade é uma necessidade, eu falei da questão da formação dos professores, o ganho de conhecimento ao trabalhar a interdisciplinaridade, gente, é uma conquista para os professores, porque sua aula fica uma aula diferenciada. Os professores que se dispõem a superar esses limites específicos, né, de sua disciplina e do comodismo da rotina, eles vão adquirir certamente conhecimento de outras áreas. Eles vão passar a lidar com alunos mais motivados, mais engajados, mais interessados com as aulas, e certamente vão desenvolver habilidades fortes aí de comunicação, né, da colaboração, das parcerias. Quando a gente fala da interdisciplinaridade na educação infantil, falando novamente, né, específico aqui, é uma questão que vem sendo cada vez mais debatida por pesquisadores. Eu já falei com vocês a questão do lúdico, né? Tem outras iniciativas que podem unir aí diferentes disciplinas quanto à questão da interdisciplinaridade. E vem sendo bastante debatida. Isso porque a educação na primeira infância é realmente um desafio em muitos aspectos, vai exigir uma construção dinâmica do conhecimento, tanto para estimular a atenção dos alunos, quanto para ajudá-los a compreender melhor o mundo. São N situações. Como eu falei, uma abordagem que está prevista nas DCNs, e ela tem o objetivo de prender a atenção do estudante, bem como tornar o aprendizado mais efetivo. Quando eu falo essa questão, eu acabei falando antes do lúdico, quando eu falo essa questão da aprendizagem mais efetiva, é da aprendizagem mesmo significativa, tá? Então, eu falei aqui, né, trabalhar com as atividades lúdicas é imprescindível quando se fala de interdisciplinaridade. Em sala de aula, o professor deve buscar alternativas, ajudar os alunos a resolver conflitos, aprender a negociar e respeitar regras, compreensão das questões morais, desenvolvendo raciocínio lógico. Outro que eu também falei, jogo da dança das cadeiras, né? Ele já vai conseguir fazer essa análise aí da matemática, número, ritmo, coordenação motora, resolução de conflitos. É importante lembrar ainda, gente, que o lúdico vai além de jogos, né? Ele aparece na contação de histórias, peças teatrais, visita no jardim da escola, pesquisar a vegetação, os animais, conseguir fazer o registro, ainda que através de desenhos. A educação ambiental é um dos conteúdos interdisciplinares mais desenvolvidos aí na educação infantil. Então, quando você fala da questão da visita ao jardim da escola, você pede ao aluno para fazer a visita, para observar, para refletir, e aí você pede ele, quando voltar para a sala, para trabalhar a contagem de pétalas na disciplina de matemática, alfabetização, com a identificação da fauna e flora, da reprodução dos elementos observados na disciplina de artes, através, né, do registro de desenhos. Nós podemos também falar da questão de cultivar uma planta. Né? Você pode pedir ao aluno para plantar uma semente de algum vegetal, e a partir daí é possível trabalhar com os pequenos as questões relacionadas à alimentação saudável, ciclo de vida das plantas, pode falar da importância da água, do meio ambiente, da preservação ambiental, né, da consciência ambiental. Uso consciente da água, também é possível desenvolver aí uma interdisciplinaridade com as ciências, né? Então, você vai explicar a importância dos hábitos de higiene pessoal, ao mesmo tempo que se conscientiza sobre a economia de água. Por exemplo, faço uma aula sobre escovação dental e peço que os alunos, no momento da escovação, eles lembrem de fechar a torneira. Gente, são situações tão simples, são pontuais, mas tem uma implicação tremenda. É uma aprendizagem significativa, porque, por exemplo, os conscientes da água, é dentro de casa. Se tiver uma planta, dentro de casa, visita o jardim da escola. Não necessariamente dentro de casa, mas visita o jardim da minha casa. Então, eu consigo fazer essas análises de observação, extremamente importante. Além disso, gente, é possível conversar com eles sobre os locais que são cobertos de água no planeta, falar da importância de beber a água, ou trabalhar músicas relacionadas ao assunto. Quando a gente pensa em ciência e matemática, né, as parcerias mais que bem-vindas aí, algumas dicas de atividades interessantes para trabalhar a interdisciplinaridade entre ciência e matemática. Fazer um mousse, pega uma receita simples lá de mousse e trabalhar com os pequenos, questão relacionada à adição, divisão de ingredientes, ou até mesmo mousse não, vou fazer uma salada de frutas. Então, quantas bananas nós temos, quantas laranjas, quantas maçãs? Professor de educação infantil, eles costumam fazer essas atividades
né, atividades simples, mas que os alunos eles começam já a observar que naquele movimento simples que eles fazem até dentro de casa, eles conseguem visualizar, né, apontamentos matemáticos, apontamentos de ciências, enfim. Identificar bichos com formas geométricas, né? Então selecione fotos de vários animais e converse com as crianças sobre os nomes, as origens, os bichos, quais espécies pertencem. E aí nós vamos ver cada animal com as formas geométricas, um peixe, né? Pode ser composto aí de um círculo, de um triângulo. E existem diversas imagens aí na internet para você se inspirar. Os estados da água, isso aqui mais especificamente para o ensino fundamental, mas também é uma atividade interessante, né, de fazer, uma atividade bem legal e simples, né, quando a criança ela congela o copo d'água no congelador, o líquido, quando o líquido ele começa a congelar, você pede para que o aluno enche de novo o copo com água natural, soque com a água pela metade, daí você vai conseguir fazer essa observação aí dos conceitos de estado líquido. Isso aqui mais para assuntos relacionados à divisão e fração aí para a educação fundamental. Mas quando eu coloquei esses tópicos aí, é mesmo para vocês conseguirem visualizar o tanto de condições, né, que a gente pode trabalhar a interdisciplinaridade com as crianças. Nós temos atividades, por exemplo, básicas mesmo, até mesmo de circo, né? Você pode trabalhar também a criança, a educação infantil, eles adoram trabalhar com essa questão da educação física mesmo, né? Então, fazer uma atividade teatral, um circo, que é um movimento bem perfeito para que a criança ela aprenda mais sobre o próprio corpo, seus movimentos. Então, vale a pena também pensar na interdisciplinaridade de atividades que envolvam a coordenação motora, a percepção dos membros inferiores, superiores, né, a expressão corporal, a dança. Então, fica bem fácil aí de ter ações praticadas nessa perspectiva mesmo da interdisciplinaridade. Outro ponto é a questão da contação de histórias, né? Você pode pegar um livro infantil aí que vai retratar algum período, um personagem histórico, e hoje nós temos muitos livros que trazem adaptação de fatos históricos, personalidades bem importantes, e vai trabalhar em conjunto, né? Questões relacionadas à alfabetização, à divisão silábica. Um exemplo disso inclui aí, nós temos livros infantis mesmo, que já trazem essa questão da divisão silábica, quando está fazendo a contação da história. Falei da peça teatral, falei da questão da música também, né? A música, ela sempre chama a atenção das crianças, então você pode utilizar a música para trabalhar a interdisciplinaridade de diferentes maneiras e com várias disciplinas, né? Alfabetização com música, por exemplo, né? Você utiliza a canção para ajudar o aluno a entender como é que funciona o alfabeto e as formações dessas pequenas palavras. Nós temos a questão da matemática mesmo com a música, e principalmente a parceria com a família nesse contexto interdisciplinar, né? Porque exige essa integração que vai além de conteúdos e matérias, também uma integração dos professores que devem adotar métodos pedagógicos dinâmicos e conversar entre si, né? Mas para isso tudo dar certo, a parceria com a família, literalmente, ela é essencial. Isso porque, gente, muitas atividades precisam de pesquisa nas casas das próprias crianças, né? Então, os pais, eles precisam apoiar esse movimento aí. Além do mais, a interdisciplinaridade, ela trabalha com questões relacionadas ao quê? Ao cotidiano. E quem melhor do que a família para trazer essas referências relacionadas a isso, não é mesmo? Por exemplo, nesse momento que nós tivemos aí de pandemia, em que a maior parte das crianças, né, estava tendo aula de modo remoto, parceria entre escola e pais, ela tornou essencial, né? E isso tanto para os pequenos, quanto para outros alunos. Então, para que eles conseguissem assistir a aula, realizar algumas atividades propostas pelo professor, a família ela foi importante nesse movimento aí, né, para ajudar a continuidade do processo educativo, né, da interação aí da escola, né, dessa tentativa aí de desenvolver essas atividades com interdisciplinaridade no âmbito aí da educação infantil. Quando a gente fala da questão do virtual no ensino de ciências, porque assim, nós temos atividades interdisciplinares, né? Inúmeras atividades interdisciplinares. Mas nós entendemos o que é a interdisciplinaridade e agora nós mostramos aí como utilizar da interdisciplinaridade na educação infantil. Mas nós podemos pensar também na questão do virtual no ensino de ciências, quando a gente pensa, né, fundamentos e metodologias do ensino de ciências,
pensando nesse viés da interdisciplinaridade, nós precisamos entender que o ambiente escolar ele precisa cada vez mais de olhares diferenciados sobre o processo de ensino-aprendizagem. De que maneira? Da maneira que os professores e os alunos eles estejam em sintonia um com o outro e com o mundo que os integra. Quando a gente pensa hoje no mundo que nos integra, nós pensamos muito na questão da tecnologia. A elaboração de materiais didáticos que consideram as necessidades específicas do aluno tem sido, sim, uma questão de extrema dedicação nos últimos anos. Para tanto, utiliza-se recursos tecnológicos que têm por objetivo tornar esses materiais instrumentos melhor para a aprendizagem. Então, nós podemos utilizar aí das ciências, né, do virtual no ensino de ciências, trazendo a tecnologia para o benefício do processo de ensino-aprendizagem. Então, dentre essas possibilidades de auxílio aí, nós vamos destacar a utilização aí da tecnologia. Por exemplo, através da realidade virtual. Nós vamos falar, quando a gente pensa nessa questão da realidade virtual, no processo de ensino-aprendizagem, é bem recente, tá? É bastante comum que os alunos eles desenvolvam ideias erradas em virtude da impossibilidade de associarem os conceitos abstratos que são estudados na sala de aula com modelos adequados. Por isso, o uso de recursos gráficos tridimensionais eles disponibilizados pela realidade virtual ela vem crescendo bastante no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa nova geração de estudante, ela está imersa em um contexto social no qual os recursos tecnológicos fazem parte das atividades cotidianas de maneira muito natural. Observando essa realidade, é fato que as escolas elas também precisam considerar a integração da tecnologia na dinâmica escolar. Então, nós falamos de tecnologia, nós pensamos na tecnologia em todos os contextos da educação. E na educação infantil não é diferente, né? A Base Nacional Curricular Comum, ela incentiva essa modernização dos processos educacionais e das práticas pedagógicas, e o objetivo é qual? Formar essas habilidades e competências necessárias aí para o século XXI. Então, 2 das 10 competências gerais, gente, determinadas pela BNCC, que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo dos anos da educação básica estão relacionadas aí ao uso das tecnologias. Então, nós temos aí 2 competências, competência 4 e competência 5. Competência 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, né, oral ou visual, motora, com libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das línguas artísticas, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. BNCC 2018. Competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e vida coletiva. Então, quando a gente pensa na tecnologia e na educação infantil, a gente consegue visualizar que não é uma realidade distante, tá? A educação infantil, o uso dessas ferramentas tecnológicas a partir das intencionalidades educativas, elas vão permitir, sim, vivências interativas que vão facilitar a internalização do conhecimento. Gente, além disso, há um estímulo quanto ao desenvolvimento da autonomia, colocando a criança de maneira ativa no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu consigo, Renata, utilizar aí da tecnologia na educação infantil? Consegue utilizar. Você precisa, na verdade, romper essas barreiras aí, né, da educação tradicional e utilizar, por exemplo, você pode utilizar jogos de aprendizagem específicas, leitura online, exibição e produção de filmes, explorar essa questão da sonoridade, do mural virtual, são N fatores. Tá? A tecnologia ela vem ganhando espaço nas práticas educacionais, como aliada aí para o desenvolvimento integral do estudante. Na educação infantil, o uso de ferramentas tecnológicas a partir de intencionalidades educativas, ela permite vivências interativas que facilitam a internalização do conhecimento. Além disso, há o estímulo quanto ao desenvolvimento da autonomia, colocando a criança de maneira ativa no processo de ensino-aprendizagem. O que eu falei aqui agora. Criar ambientes inovadores e repletos de possibilidades desperta a curiosidade da criança,
propiciando novas aprendizagens e descobertas. Então, as aulas elas ficam mais dinâmicas, atraentes e motivadoras, com a possibilidade de quê? De exploração de recurso visual e lúdico. Gente, é importante também considerar que, como educação e contexto estão intrinsecamente relacionados, utilizar-se de práticas cotidianas da criança relacionadas às ferramentas digitais configuram situações de aprendizagem significativa. Foi o que eu falei o tempo inteiro, aprendizagem significativa, lembrar de interdisciplinaridade, pense na aprendizagem significativa. Eu preciso de ter uma aprendizagem que faça sentido para o aluno, que desperte nele a curiosidade, que desperte estratégias, movimento de estratégia, de imaginação, que aumente seu interesse pela atividade. E ela vai se sentir naturalmente atraída por esse caminho, né? Por essa proposta. Dessa maneira, as crianças perceberão que os equipamentos tecnológicos também são integrados às suas atividades escolares. É isso, gente. Quando a gente pensa nessa questão da tecnologia em sala de aula, eu penso nessa perspectiva de motivar descobertas, de preparar o corpo docente para trabalhar essas novas potencialidades e ferramentas tecnológicas, de romper essas barreiras cristalizadas do ensino, desafio, e das possibilidades vislumbradas no contexto da educação contemporânea. Então, eu já penso em uma educação voltada para a formação integral do aluno, né? Então, eu consigo ter essa análise, essa leitura aí, quando eu penso nessa questão da tecnologia, da interdisciplinaridade, dessa inclusão mesmo, né? Desse olhar, dessa perspectiva para além desse movimento de formação, sem fazer com que o aluno compreenda o que ele está estudando. Então, nessa ótica, né, a tecnologia ela não é mais uma ferramenta isolada, ou algo bem distante, né? Hoje ela é bem utilizada e é um recurso que vai permitir que os professores incrementem aí sua prática pedagógica, aprimorando os processos escolares e transformando as aulas em momentos únicos de aprendizagem para as nossas crianças. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa abordagem da questão da interdisciplinaridade, tá? A educação infantil, ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, então, quando a gente pensa nessa questão da interdisciplinaridade, a gente pensa que ela tem que começar, sim, na educação infantil, ela tem que percorrer todo o caminho informativo do aluno, tá? E ela tem que desenvolver as suas capacidades em seus aspectos intelectual, psicológico, né? E a família, ela tem que estar por trás, ela tem que ajudar esse processo. Quando eu vejo essa questão das tecnologias aliadas aí às propostas curriculares da educação infantil, eu consigo visualizar que elas vão permitir com que as crianças explorem novos conhecimentos, vão aprender a pesquisar, a questionar, a expressar sua opinião, a pensar e elaborar ideias de maneira lúdica, né, de maneira interativa, de maneira divertida, e vai tornar o processo de aprendizagem muito mais interessante. Porque, gente, nós estamos em um mundo em que a tecnologia ela interfere no nosso cotidiano. Então, é super, mega relevante que a educação ela também envolva essa democratização do acesso ao conhecimento, essa produção e interpretação das tecnologias. Então, quando a gente oferece às crianças o contato com essas diferentes linguagens, a gente consegue visualizar as potencialidades e as possibilidades de desenvolver, né, novas oportunidades para que essa criança tenha e, inclusive, participe, né, de diferentes experiências, de diferentes espaços, diferentes tempos, propiciando esse contato com o conhecimento, com as linguagens diversas, inserindo aí múltiplos sistemas simbólicos da cultura, que ele vai participar e que vai apoiar e vai desenvolver outras aprendizagens. Por fim, gente, essa concepção de infância cidadã, quando eu falo assim dessa questão da tecnologia na educação infantil, da questão da interdisciplinaridade, da formação do sujeito e tudo, a gente consegue sim visualizar a criança como um sujeito de direitos, de frutos de transformação social, política, econômica, que vai acontecer e que vai desenvolver ao longo de todo o seu processo histórico, né, de formação e que vai influenciar o modo dessa criança olhar, né, e o modo como que a infância vai nortear esse processo
de formação mesmo dela. Então, a gente precisa de utilizar... O que adianta? A criança ela desenvolve dentro de casa o uso da tecnologia e eu não consigo incluir a tecnologia no processo, né? No universo infantil dentro de sala de aula. Eu preciso, sim, de melhorar a minha óptica, né, de profissional da educação e de fazer e de utilizar desse artefato tecnológico para um benefício do processo educativo, né, dentro da escola. Então, é importante que o professor ele esteja preparado para receber, para utilizar, para romper essa tendência tradicional aí de educação fragmentada e de utilizar a tecnologia a fim de que ela possa ser empregada no ambiente escolar e que ela tenha resultados, né? Então, eu preciso que esse professor, é um desafio, né, de trazer esse professor para esse olhar, mas hoje não tem como a gente fugir, não. O mundo está ficando cada vez mais tecnológico, as práticas pedagógicas elas estão ficando cada vez mais tecnológicas. A BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais, já visualiza aí a presença das tecnologias relacionadas à educação infantil, né, proporcionando aí essas incontáveis possibilidades pedagógicas e interações de qualidade, ao mesmo tempo que também vai ampliar e vai democratizar o acesso aos diversos saberes, habilidades e competências que essas tecnologias elas vão demandar para que o professor ele possa atuar como mediador de uma prática pedagógica interdisciplinar e integradora, né? Então, nós temos que visualizar aí que do Vygotsky fala muito bem, né, que a criança ela é um sujeito histórico pertencente a uma dada cultura que a influencia e por ela é influenciada. Então, essa interação na infância ela é uma condição imprescindível e o processo de construção do conhecimento da criança que se estabelece a partir dessas interações com as pessoas à sua volta, com seus recursos disponíveis. Então por que não utilizar desses artefatos, né, dessas situações para promover essas práticas pedagógicas que vão contribuir para o desenvolvimento desse sujeito social e histórico que está em desenvolvimento, que está em um processo de interação e que está no processo de crescimento. Então, isso depende não só da família, né, mas depende também do professor se capacitar e fazer uso da tecnologia em favor de um processo interdisciplinar também, né, de formação, né, do desenvolvimento, da promoção e aquisição de habilidades específicas aí para colocar em prática nesse conhecimento da construção da realidade social. Então, nós temos esses desafios aí. Realmente é um desafio, mas é uma possibilidade, e essa possibilidade, ela agora, né, principalmente nesse contexto de educação para frente aí, nós precisamos de entender que o professor, ele vai precisar de mudar a sua prática, de mudar o seu olhar para o processo de ensino, então ele vai estar fora, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da interdisciplinaridade, da tecnologia, nós precisamos pensar também no processo e discutir o processo de formação docente. Nós vamos para a nossa próxima aula, que está nossas referências, é uma temática extremamente interessante, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento, é uma temática extremamente interessante, mas nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Até mais.